E aí, beleza? Em uma manhã em casa, Emma observa um gato se afogando na fonte de seu quintal. Ela não sente nada pela pobre criatura e fecha as cortinas antes de se preparar para a escola. Ela marca o calendário e arruma todos os seus troféus, mostrando que é uma garota muito organizada e talentosa. Durante o café da manhã com seu pai viúvo, David, ela diz que a escola dará uma medalha ao aluno ideal este mês, e seu objetivo é ganhá-la. Ela também se pergunta se David continuará namorando, mas jura que isso não a incomoda. Nesse momento, sua tia Angela chega e informa que encontrou uma nova babá para Emma. A garota diz que não quer uma nova babá depois que a última morreu e que prefere que Angela cuide dela. No entanto, Angela já tem um emprego. Em seguida, Emma conta sobre o gato morto na fonte e David precisa retirar o corpo. Na escola, uma vespa entra na sala e todas as crianças entram em pânico. Emma permanece calma e usa um copo para prender a vespa, que depois solta pela janela. Milo se pergunta como ela fez aquilo. Então Emma explica que há um ninho em seu quintal e que seu pai a ensinou que as vespas só atacam quando se sentem ameaçadas. Enquanto isso, David entrevista Chloe e a contrata como a nova babá, que começará na próxima semana. Mais tarde, Emma ouve Milo admirando o relógio de outra menina. Quando a garota sai para brincar, Emma a faz cair de propósito, fazendo parecer que ela tropeçou. Então ajuda a menina a se levantar para parecer boa na frente da professora, mas secretamente rouba seu relógio. À noite, Emma pratica em frente ao espelho como sorrir e parecer doce e inocente. Na manhã seguinte, ela veste seu melhor vestido e pede ajuda ao pai para ficar perfeita. A escola realiza uma grande cerimônia e quem ganha a medalha de mérito é Milo. Emma aplaude junto com todos, mas fica claro por seu pé batendo que está muito irritada. Após a cerimônia, David conversa com a senhora Ellis, que lhe diz que Emma é uma aluna brilhante, mas vive em seu próprio mundo. Durante a festa, Emma diz a David que merecia aquela medalha e lista todos os defeitos de Milo. David a repreende, então Emma pede desculpas e diz que está feliz pelo amigo. Depois, enquanto os adultos conversam, Emma convida Milo para brincar na floresta. Eles chegam ao topo de um penhasco à beira-mar e Milo fica preocupado quando Emma começa a agir de forma estranha. Minutos depois, Emma retorna à festa e tenta convencer David a ir embora. Quando os pais de Milo perguntam por ele, Emma diz que não o vê há algum tempo. De repente, algumas crianças começam a gritar porque encontraram o corpo de Milo na praia. Seus pais correm para resgatá-lo e fazem reanimação cardiopulmonar, mas é tarde demais. Naquela noite, David conversa com Angela sobre o que aconteceu. Ele admite estar preocupado sobre como isso afetará Emma, que os espia do outro cômodo. De manhã, David tenta fazer Emma falar sobre como se sente com a morte de Milo, mas ela diz que não há nada para conversar. Logo, Chloe chega e David lhe mostra a casa antes de sair. Mais tarde, Chloe encontra alguns remédios no banheiro e rouba alguns comprimidos. Depois, assiste a um filme com Emma e diz que acha a história estúpida, o que Emma não gosta. Quando Chloe pergunta o que ela acha da morte de Milo, Emma explica que não importa se ela está triste, porque ele está morto de qualquer maneira. Chloe também pergunta se David tem namorada, fingindo ser uma conversa casual. Emma explica que David namorou alguém por um tempo, mas ela não gostou da mulher, então ele a dispensou. Ela também revela que viu Chloe roubando e a chantageia. Agora Emma pode ficar acordada até mais tarde e comer sorvete com biscoitos, fazendo Chloe servi-la. Algum tempo depois, o funeral de Milo é realizado na escola e todos choram, exceto Emma. David conversa com a mãe de Milo e descobre que a medalha está desaparecida. Ela pede que ele envie quaisquer fotos que tenha da festa. Ao chegar em casa, David limpa o quarto de Emma e quase encontra a medalha debaixo da cama, mas Emma o distrai bem a tempo. Então David verifica as fotos e percebe que Emma estava constantemente olhando para a medalha. No dia seguinte, Ellis visita David com um advogado. Acontece que Emma foi vista entrando na floresta com Milo e eles querem saber se ela viu ou ouviu alguma coisa. Milo não sabia nadar, então era estranho que ele tenha subido ao topo do penhasco. Chloe percebe Emma espionando a reunião e adivinha o que ela fez. Quando o advogado explica que Emma poderia ter matado Milo, a garota quebra um pote de biscoitos na cozinha de propósito para criar uma distração. Alice e o advogado decidem ir embora enquanto David cuida do ferimento de Emma. Ele pergunta se ela sabia de algo e ela jura que não. Ela também chama Alice de mentirosa, dizendo que sempre a odiou. Emma até finge estar triste com a
morte de Milo para se livrar do pai. Depois, David toma um banho. Ao sair, encontra Chloe esperando em seu quarto, e ela alega que estava lá apenas para fazer uma pergunta. Na manhã seguinte, Chloe aborda David em sua oficina, e ele pergunta como Emma está. Chloe finge que adora a menina, mas está mais interessada em falar sobre a vida particular de David. À tarde, Chloe leva Emma para passear e diz que David tem feito muitas perguntas sobre ela por desconfiança. Mas Chloe afirma que tem protegido Emma. A dupla para de andar ao notar Alice visitando a casa de Milo, e Chloe provoca Emma, apontando que ela precisa de uma boa história, porque a polícia está se aproximando da verdade. Ao voltarem para casa, Emma lembra a Chloe que sabe sobre o remédio roubado. Então, se ela falar, Emma fará o mesmo. Chloe não tem medo e compartilha uma descrição assustadora de assassinos morrendo na cadeira elétrica. Algum tempo depois, Chloe procura por Emma, mas não a encontra em lugar nenhum. Ela não percebe que o ninho de vespas desapareceu. Ao procurar no quarto, encontra a medalha escondida debaixo da cama. Enquanto isso, Ellie sai em seu carro, onde é subitamente assustada por uma vespa. Ela entra em pânico e o carro perde o controle, mas felizmente ela consegue pará-lo a tempo. Depois de abrir a janela para a vespa sair, continua dirigindo sem saber do ninho preso na parte de trás de seu assento. Após o trabalho, David chega em casa, mas não vê a medalha pendurada no abajur de seu quarto. Quando Emma vem cumprimentá-lo, ela vê a medalha e a pega imediatamente. David percebe que ela está tentando sair com algo escondido nas mãos e a força a mostrar o que é. Chloe ouve isso e diz a David que encontrou a medalha debaixo da cama enquanto limpava. Emma tenta dizer que não sabe como a medalha foi parar ali, mas David a interroga até que ela fale sobre o incidente. Ela diz que foram à floresta para um jogo e como ganhou, Milo a deixou usar a medalha, mas não sabe para onde ele foi depois. David a repreende por escondê-la, já que a mãe de Milo queria enterrá-lo com ela e Emma acha essa ideia estúpida. Depois, David sai de carro e liga para Angela para pedir a recomendação de um psiquiatra para Emma. Na estrada, ele vê um acidente de carro cercado por policiais e paramédicos, mas não para ver quem era a vítima. Naquela noite, David sonha com sua esposa grávida e com Alice aparecendo como uma médica para dizer que havia algo errado com sua filha. De manhã, ele encontra Chloe morta na fonte e Emma diz que foi Milo, que aparece como um corpo morto-vivo. No entanto, isso também faz parte do sonho. Durante o café da manhã, Emma confronta Chloe por revelar a medalha e Chloe a chama de psicopata. Então David leva Emma à casa de Milo e a força a entregar a medalha enquanto repete a mesma história. A mãe de Milo não sabe como reagir e explica que ainda está abalada porque acabou de saber que Alice está morta. O carro dela bateu porque havia um ninho de vespas dentro. Emma afirma que isso a deixa muito triste porque Alice era sua professora favorita e convence o pai a ir para casa. Na rua, Emma diz que isso significa que eles não precisam mais falar sobre Milo e corre feliz pedindo cupcakes. Mais tarde, em sua oficina, David percebe que o ninho de vespas sumiu. Naquela noite, ele pesquisa sobre patologias infantis e percebe que Emma pode ser uma sociopata. No dia seguinte, ele diz a Emma que a levará ao médico, mas não vê o sangue em sua mão. No consultório, David fala primeiro e explica a falta de emoções de Emma. Em seguida, a médica conversa com Emma, que diz não haver nada de errado com ela. Quando a médica menciona Milo, Emma afirma que chorou por 2 dias. Eles conversam um pouco e David fica chocado ao ouvir risadas. A médica conclui que Emma está bem e a manda para casa, garantindo a David que ele não precisa se preocupar. Ao chegarem, David encontra Chloe deitada ao sol com roupas provocantes. Mais tarde, ela verifica a Emma e a provoca por não ter amigos. Ela confirma que está tentando namorar David e Emma diz para ela ficar longe de seu pai, mas Chloe a lembra que não tem medo dela. Naquela noite, David tem um encontro e antes de sair, Emma diz que nunca quer uma madrasta. Enquanto Chloe assiste à TV, as luzes começam a piscar. Ela ouve um barulho e o segue até ver alguém na oficina. Ela entra e a porta se fecha de repente atrás dela. Ela tenta abri-la em vão, então grita por ajuda. A outra porta também se fecha e ativa uma armadilha que incendeia o local. Emma está observando pela janela, então Chloe soca o vidro, mas isso só a machuca. Ela recua com dor e as chamas se espalham imediatamente por seu corpo para matá-la, o que Emma assiste com prazer. Momentos depois, David chega em casa e encontra os policiais e bombeiros. Eles informam que Chloe está morta e que a oficina virou cinzas, fazendo
fazendo David vomitar. David corre para abraçar Emma, que disse aos policiais que Chloe gostava de fumar na oficina. Após as autoridades irem embora, David força Emma a contar a verdade sobre o penhasco. Emma afirma que pegou a medalha e Milo ficou muito bravo, então ela apenas o empurrou para afastá-lo. A queda dele foi apenas um acidente e Emma não acreditou quando ele gritou que não sabia nadar. Em seguida, David pergunta sobre a primeira babá e Emma explica que a mulher agarrou seu braço e ela a chutou, fazendo-a cair da escada. Com muita frieza, Emma diz que sua babá era a adulta, então deveria ter se protegido melhor. David grita com Emma ao confirmar que ela também estava por trás das mortes de Chloe e Alice. Emma grita de volta, dizendo que não quer uma madrasta e reclamando porque seu pai não fez nada sobre o roubo de Chloe. Depois, David tenta ligar para a médica, mas ela está de férias. Na manhã seguinte, o xerife liga para David porque precisa interrogá-lo junto com sua filha. David diz que Emma está muito doente e que ele tem alguns dias de trabalho ocupados, então eles marcam uma reunião para segunda-feira. Então David acorda Emma e a faz arrumar as malas para partirem. Após uma longa viagem de carro, eles chegam à casa do lago, que David geralmente odeia. O caseiro Brian os recebe antes de ir para sua cabana. À noite, David liga para Angela para dizer onde estão e lembra que há uma arma na mesa de cabeceira. Mais tarde, o xerife liga para David para informar que o incêndio na oficina foi criminoso e que o laboratório poderá dizer quem o causou em breve. Após desligar, ele vai ao banheiro, onde uma sombra se esgueira atrás das cortinas. De repente, uma mão queimada agarra David e ele grita ao encontrar o corpo de Chloe na banheira. Mas isso é apenas um sonho. No dia seguinte, David ignora o telefone quando o xerife tenta ligar novamente. Emma vai passear na floresta e, ao voltar, encontra o pai assistindo a um documentário sobre sociopatas. David recebe uma mensagem do xerife pedindo para conversar, mas a ignora também. Ele então percebe Emma o observando e admite que não confia mais nela. Naquela noite, David fica olhando para a arma, imaginando o que fazer. Depois que David adormece, Emma beija sua bochecha e abre todas as válvulas de gás da casa antes de sair para o lago. O cheiro forte acorda David e ele corre para o andar de baixo para fechar todas as válvulas, salvando-se a tempo. Ele vê Emma perto do lago e se aproxima para perguntar por quê. Então Emma explica que quer morar com Angela. David pega sua mão e a leva de volta para dentro. Depois de olhar para a foto de sua esposa por um tempo, David esmaga alguns sedativos e os coloca em uma caneca para Emma. Ela pede chantilly, então ele deixa a caneca dela com a sua para pegar. Eles tomam chocolate juntos até Emma adormecer. Depois, David liga para Angela para contar tudo o que Emma fez, mas ela não acredita nele. Ele também anuncia que teve que fazer uma escolha difícil. No meio da noite, Emma acorda e vai para o quarto de David. Ela coloca a arma na mão dele e dispara, mas o tiro erra e atinge o travesseiro. David acorda e percebe que não consegue se mover muito porque Emma trocou as canecas. Então ele bebeu os sedativos. Ele consegue desarmar Emma, que pega seu telefone. Enquanto David cai da cama para pegar a arma, Emma liga para a emergência e começa a gritar que seu pai quer matá-la, enquanto corre para o banheiro para se trancar. David a segue e arromba a porta antes de levantar a arma. Naquele momento, Brian aparece atrás dele e Emma grita por socorro novamente. As sirenes da polícia podem ser ouvidas por perto, então David se prepara para atirar, mas Brian atira nele primeiro. David dá um último suspiro antes de cair morto. Minutos depois, os policiais chegam e Brian lhes diz que David queria matar Emma. Angela também aparece e diz que David estava doente antes de abraçar Emma, que sorri com satisfação. Terminando assim, The Bad Seed, filme de suspense e terror de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.